A quarta revolução industrial e o futuro da escala de trabalho 6x1. A transformação profunda que estamos vivendo com a quarta revolução industrial, marcada pelo avanço acelerado da automação, inteligência artificial e robotização, tem implicações diretas sobre o mundo do trabalho. Uma delas é a extinção gradual de modelos tradicionais, como a escala de trabalho 6x1, que reflete uma organização focada no esforço humano contínuo. À medida que máquinas substituem trabalhadores em setores que antes dependiam exclusivamente de força e habilidade humanas, surgem novas dinâmicas que apontam para um futuro em que a sociedade trabalhista, como conhecemos, pode estar caminhando para um fim. A escala 6x1, uma organização de trabalho caracterizada pela exploração do tempo quase ininterrupto do trabalhador, é representativa do modelo industrial que dominou o século XX. Nesse modelo, os empregos giravam em torno da força física e do tempo disponível do trabalhador para maximizar a produção. No entanto, a Revolução 4.0 introduz tecnologias que não apenas superam o desempenho humano, mas também operam de forma ininterrupta. Robôs industriais, sistemas de inteligência artificial e máquinas autônomas podem trabalhar 24/7, sem pausa, sem necessidade de salários, férias ou benefícios. Isso torna inviável, do ponto de vista econômico, manter trabalhadores em turnos como 6x1, uma vez que os custos de operação de máquinas se tornam relativamente menores e mais eficientes. O resultado inevitável é a substituição de grandes parcelas da força de trabalho por tecnologias autônomas. Esse avanço tecnológico não ocorre de forma isolada. A substituição de trabalhadores por máquinas não apenas elimina a necessidade de modelos tradicionais de trabalho, mas também provoca uma disrupção profunda na própria concepção de emprego. Muitas das profissões tradicionais, especialmente as de natureza repetitiva, estão desaparecendo. Ao mesmo tempo, as novas ocupações criadas pela Revolução 4.0 requerem um alto nível de qualificação e habilidades específicas, deixando fora do mercado milhões de pessoas sem acesso à educação tecnológica ou recursos para se qualificarem. Com isso, a base da sociedade trabalhista, sustentada historicamente pela troca do trabalho humano por salários que movimentam o consumo e o sistema econômico, começa a ruir. Sem trabalho, grandes massas da população podem ser empurradas para a dependência de auxílios governamentais, como já é discutido em muitos países por meio de propostas como a renda básica universal. Embora a ideia de uma renda básica para todos possa parecer uma solução a curto prazo, ela traz consigo desafios econômicos e sociais graves. Sem o suporte de uma sociedade trabalhista ativa, a arrecadação de impostos sobre o trabalho, que é hoje uma das principais fontes de receita dos governos, diminui drasticamente. Para compensar, os governos teriam de aumentar os impostos sobre empresas automatizadas ou sobre a riqueza acumulada, o que poderia desencadear ainda mais desigualdades, fuga de capital ou colapso econômico. Além disso, a infraestrutura que sustentava a sociedade trabalhista, serviços públicos, transporte, saúde, educação, tenderá a ser negligenciada ou subfinanciada. Os auxílios oferecidos pelo governo podem garantir a subsistência básica, mas não substituem a autonomia financeira ou a dignidade que vem do trabalho. A somatória desses fatores pode levar ao fim da sociedade trabalhista, substituindo-a por um modelo ainda indefinido, mas que carrega elementos preocupantes, populações marginalizadas vivendo de auxílios básicos, enquanto uma pequena elite econômica controla os meios de produção tecnológica. A vida na periferia desse modelo seria marcada pela alta carga tributária sobre produtos e serviços essenciais, infraestrutura precária e uma falta de perspectivas de ascensão social. Essa transição sinaliza não apenas uma mudança tecnológica, mas um colapso de paradigmas que definiram a humanidade por séculos. A sociedade trabalhista não é apenas uma organização econômica, ela é também uma estrutura que oferece sentido, pertencimento e participação no mundo. Sem essas bases, os riscos para a coesão social são imensos, desde o crescimento da desigualdade até a explosão de crises políticas e sociais. Diante desse cenário, resta a reflexão em como podemos evitar que a Revolução 4.0 condene a maior parte da população à irrelevância econômica. Será que é possível reestruturar a sociedade para que todos se beneficiem das conquistas tecnológicas, ao invés de apenas uma minoria privilegiada? O futuro do trabalho dependerá das escolhas que faremos agora. Políticas públicas que incentivem a redistribuição de riquezas, a educação tecnológica universal e o equilíbrio entre automação e emprego humano serão cruciais para evitar um futuro de colapso social. Por outro lado, se a trajetória atual for mantida, o fim da escala 6x1 será apenas o prenúncio do fim de algo muito maior, a própria sociedade como a conhecemos.